nós. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre tão amado, o Príncipe da Paz, o nosso Pastor, todos nós nos reunimos aqui nesta noite, com os nossos corações transbordando gratidão, felicidade, sempre, Jesus, entregando-te todo o nosso amor, os nossos melhores sentimentos aqui, a partir de agora, sempre, Mestre, pedindo o teu direcionamento dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios, querendo mais de ti. Permita, Jesus, que as nossas consciências estejam bem abertas para tudo aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco nesta noite. Nós desejamos profundamente sentir a paz daqueles que já estão conscientizando as leis divinas. Nós buscamos mais desse amor para que nós possamos vivê-lo nos nossos dias a dias. Pedimos aqui pelo Geraldinho, o nosso intermediário, pedindo para que a espiritualidade amiga tome as suas cordas vocais, para que, por intermédio dele, nós todos possamos receber tudo aquilo de que os nossos espíritos precisam nesta noite. Ainda antes de nós iniciarmos, sempre, nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão padecendo, sofrendo, chorando, passando por dores que nós nem imaginamos, pedindo, Jesus, a tua paz, o teu consolo, o teu alívio para nós mesmos e para todos eles. Aqui, Mestre, neste momento que para nós é tão importante, no saber amar, que é um educandário para as nossas almas, nós iniciamos esta reunião sempre reconhecendo que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja, Senhor. Bom, gente, então dando prosseguimento, hoje eu estudo 35, a gente já está entrando aí nos domínios da epigenética. Antes eu trouxe esse pequeno slide de um trecho da obra do Chico Xavier, que é o livro No Mundo de Chico Xavier. É um livro de entrevistas, né? O professor Elias Barbosa, que era médico do Chico Xavier em Uberaba, entrevistou o Chico logo depois que ele se mudou para lá, na década de início de 1959 e década de 80, várias perguntas e respostas. Então, é muito interessante, viu, gente, se vocês acessarem esses livros de perguntas e respostas. E aqui, o Chico vai dizer uma coisa importante aqui. Concomitantemente com a assistência social, os benfeitores da vida maior nos recomendam estudar atenciosamente e sempre. Veja bem, porque sem estudo não saberemos raciocinar e sem raciocinar com segurança não saberemos discernir. Por isso que é muito importante, a caridade é importante, a assistência social é importante, importantíssima, mas ela só não basta. O movimento de fraternidade, de amor, de você se dedicar aos outros que estão em necessidade, é muito bonito e muito necessário, mas só ela não basta. Porque nós precisamos discernir a nossa vida, a nossa posição atual, a nossa vivência, as nossas provas, as nossas expiações, o nosso futuro, o que será de nós, não é? E para discernir com segurança, segundo Chico Xavier, nós precisamos aprender a raciocinar. E não há como raciocinar sem conhecimento, sem acesso ao saber. Nós precisamos ter acesso ao conhecimento, seja ele qual for, para podermos raciocinar com segurança. E aí sim nós estamos vendo aí as duas asas. Eu achei bonito isso porque é o saber e é o amar. Não é? Você precisa do saber e precisa do amar também. Então, partindo desse pressuposto, então a gente continua estudando.
né? Embora a partir de agora, hoje vai ser mais leve, mas a partir de agora a coisa vai complicando um pouquinho, do ponto de vista biológico, né? Mas nós já vimos isso aqui, a doença vem de dentro para fora, não já vimos? Esse slide eu estou repetindo, não é? Ou seja, não existe a doença no corpo físico. O que existe é o espírito doente. Existe o doente, não, a doença é consequência do espírito doente. Então é uma relação de causa e efeito, não é? É uma relação em que a alma, que é o espírito encarnado, agora nós estamos falando de pessoas encarnadas, né? Vamos, assim, deixar de lado os desencarnados aqui, que também têm as suas doenças, mas vamos falar de nós encarnados. Segundo a conceituação de Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado. Então, gente, a causa da doença é o espírito. E quando nós estamos aqui na vida terrestre, é o espírito encarnado. Ele vai atuar através dos corpos espirituais. Nós já estudamos aqui todos esses corpos, né? A gente pode resumi-los todos como perispírito, mas são corpos espirituais. E do perispírito, nós vamos influenciar as células corporais do nosso corpo físico. Então, isso aqui é o quê? Efeito. Não é? Doença no corpo físico é efeito. Também doença no perispírito é efeito. A causa está no espírito. E isso nós podemos chamar de interação transdimensional, porque não existe nada estanque. O materialismo vai olhar para o corpo e vai procurar todas as causas no corpo e não vai encontrar todas as causas. Ele vai, por quê? Porque ele está lidando com efeito. Ele não está lidando com causa. Percebem? Então, vão quebrar a cabeça até reconhecer a prevalência do espírito sobre a matéria. E isso nós já estamos vendo. Nós estamos nessa transição científica, em que o paradigma materialista está sendo, aos poucos, desconstruído. Ele vai ruir. Para a transição planetária ser efetiva neste século XXI, o paradigma materialista vai ruir, como Roma ruiu no grande império do passado, né? Então, todos os conceitos materialistas irão ruir para surgir um outro paradigma, que é o paradigma espiritualista, que é o paradigma que vai entender essa interação transdimensional de todos os nossos corpos. Corpo físico é o único que a gente vê, que a gente apalpa, né? Que a gente sente aqui na Terra. Mas ele não é o único. Tem outros 6 corpos para serem estudados, até chegar no espírito. Então, essa interação transdimensional tem em outras denominações do lado espiritualista, vamos dizer, é um conhecimento holístico, não é? Um conhecimento que abrange todas as esferas existenciais. Então, nós estamos vivendo isso, né? A alma que vai ter como seu principal corpo espiritual o corpo mental. Então, veja, a mente, ela é prevalente em relação ao corpo. Então, o corpo mental é de onde nós vamos ter maior influência em nosso perispírito, que é o corpo astral. Nós podemos dizer que o perispírito é o corpo espiritual mais imediato,
Porque quando a gente desencarna na Terra, nós já vimos isso aqui, né? Nós deixamos 2 corpos. E imediatamente deixamos o corpo físico, que esfria logo, né? 48 horas depois se desfaz o duplo etéreo. São 2 corpos. Esses corpos são eminentemente terrestres. Os espíritos desencarnados não têm esses 2 corpos, obviamente, né? Eles não se manifestam com esses 2 corpos. Nós, sim, encarnados, nós temos esses 2 corpos, que é o corpo físico e o duplo etérico. Algumas pessoas falam duplo etéreo, tanto faz. Mas, vejam bem, corpo mental é o principal corpo espiritual. Para o corpo físico existir, necessariamente ele precisa do duplo etérico. Caso contrário, ele não se organizaria. Ambos, corpo mental e duplo etéreo, têm o seu influxo de vida onde? Na alma, que é o espírito encarnado, né? Consequentemente, se esses corpos estão doentes, quem está doente é a alma, porque tudo isso é efeito, não é causa. Então, daí vem essa interface físico está aqui, ó, corpo físico e duplo etéreo. E etérica, que é mais perispiritual, né? Que são os 2 corpos mentais, superior e inferior, o corpo causal e o corpo átmico. Alguns falam também corpo divino. E isso, gente, é base para uma nova fisiopatologia do ser humano. É essa nova ciência que está surgindo no século XXI. Nós estamos vivendo o alvorecer de uma nova fisiopatologia. Uma nova fisiopatologia que André Luiz antecipou em 60, 70, 80 anos pela psicografia de Chico Xavier. E isso é maravilhoso, porque mostra a procedência espiritual superior dos espíritos que escreveram por Chico Xavier e, por conseguinte, do próprio Chico Xavier. Porque se Chico Xavier não fosse um espírito superior, ele não conseguiria fazer o que fez. Não conseguiria ser o veículo da manifestação de espíritos também superiores e materializar na face da Terra até hoje 550 livros frutos da sua mediunidade. E o João Pedro costuma sempre lembrar, né? Pergunta do Livro dos Espíritos. O que é o espírito superior, João Pedro? É aquele que vem revelar a lei de Deus, né? Aquele Trabalha que para vem revelar a lei de Deus, ou parte da lei de Deus. Se ele revela alguma coisa... Que contribui para a revelação, né? Hein? Que contribui para a revelação da lei de Deus. Que contribui para a revelação da lei de Deus. Se ele contribuiu... Alguém aqui tem dúvida que Chico Xavier contribuiu para essa revelação? Não é? Alguém tem dúvida que André Luiz, que é o espírito de um grande cientista, Carlos Chagas, não é? Contribuiu para a revelação dessas leis antecipadamente? Não, o espírito de Emmanuel é a mesma coisa, não é? Então nós estamos aqui diante de conceitos, por exemplo, que André Luiz escreveu por Chico Xavier a partir de 1943, Emmanuel um pouco antes, porque Emmanuel começa a escrever a partir de 1931, não é? Nossa, e que hoje começam a ser confirmados pela ciência. Olha que maravilha. Isso é uma nova... Isso abre a nossa cabeça. A gente já não está mais com aquela viseira materialista que só nos faz ver o foco na frente do nosso nariz, né? Nós temos uma visão mais completa a respeito da nossa própria existência corporal. E a partir daí surge também
uma nova ciência que é a etiopatogenia. Ou etiopatogenia, não é? Que a gente vai ver. Isso foi lá destrinchado por André Luiz, mostrando que a alma, que é o espírito encarnado, ao emitir comandos harmônicos a quê? Harmônicos à lei divina, né? Em sintonia com a lei de Deus. Lá no Livro dos Espíritos está escrito o quê? Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde está inscrita a lei de Deus? Qual que é a pergunta? 621. 621, obviamente. Seu ponto que soprou. Então, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência da criatura. Veja bem. Então, está onde? Está no espírito. Ninguém pode dizer, não sei, sabe. Lá na sua consciência você sabe o que é bom e o que não é bom. Você tem consciência. Principalmente porque nós não somos almas ignorantes. Só de cristianismo, gente, nós temos 20 séculos passados já. Nós já estamos no século 21 de cristianismo. Quantas vidas nós tivemos aqui na Terra nesse período de 2000 anos? Né? E quantas experiências nós tivemos nos planos espirituais da Terra nesses 2000 anos, debatendo e conhecendo o cristianismo. Então nós podemos dizer que não conhecemos a lei? Não, nós não podemos, porque está na nossa consciência, né? Então, comandos harmônicos geram ordem e sincronia. Com o quê? Com a lei divina. E geram saúde. Comandos harmônicos do espírito, da alma, geram saúde. Comandos desarmônicos geram desajuste e disfunções que geram doença, né? Lembram-se que nós debatemos aqui semana passada que existem doenças que nós mesmos criamos nessa encarnação. Por quê? Por insubmissão, por abuso de toda ordem, abuso do álcool, abuso do fumo, abuso do sexo, abuso de poder, do açúcar, abuso de raiva, né? A pessoa que é igual um vulcão explodindo, isso também é desarmonia. Abuso de fofoca, de conversa fiada, abuso de emoções desencontradas, sem controle, não é? Então, tudo isso pode ser feito aqui. Por quê? Comando desarmônico, que nós estamos vivendo no presente, que vai ter consequência no presente. Agora, até ontem, nós debatemos aqui, ou na semana passada, com os pais, na segunda-feira, que um dos espíritos que escreveu por Chico Xavier, que é o Jair Presente, um rapaz que morreu com acho que menos de 20 anos de idade, afogado em Campinas, e ele tinha o hábito de escrever em poemas, né, em versos. Num dos poemas dele, ele diz que 80%, mais de 80% das nossas doenças no corpo físico são criações nossas desta vida atual. Veja bem. Então a questão não é só resgate do passado, não. O resgate do passado existe. Existe a prova, nós já debatemos isso aqui semana passada. A prova e a expiação, que é aquela doença que não tem como você fez tudo direitinho e veio ela a si mesma. Por quê? Porque ela veio na sua programação genética, né? André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que é a predisposição mórbida que está no gene da criatura e ela já nasce com ela. Mas ela pode modificar, não pode? Ela pode ou piorar pelo mal proceder ou melhorar pelo bom proceder. A pessoa pode vir geneticamente comprometida com determinadas doenças, mas pelo bom proceder,
ela não passa pela prova. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados, disse Jesus, né? Se de um lado Jesus disse, não saireis daí enquanto não houverdes pago, ceitil por ceitil, centavo por centavo, de outro lado, ele falou também, o amor cobre a multidão dos pecados ou dos erros. Então, se ele deu a lei de justiça, a cada um será dado segundo as próprias obras, ao mesmo tempo ele deu remédio para superar a justiça pelo amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, não é muito difícil a gente saber, pelo Evangelho de Jesus, que o nosso único recurso para avançar mais rápido para a saúde integral, e eu não estou falando de saúde do corpo, eu estou falando de saúde integral, que envolve todos os nossos corpos, inclusive o mental e o espírito, é a possibilidade da gente viver harmonicamente na lei de amor, não é? Sim. Voltando lá no início, né? Fala no microfone, por favor. E voltando lá no início também a questão do saber, quando você procura o saber que já está todo pronto para você, mesmo que você não consiga sentir o amor de Jesus, você consegue raciocinar e vigiar as suas ações. É o autocontrole. Você consegue ter o autocontrole. É, quando o você autocontrole. estuda, você desenvolve o autocontrole, que também te salva aí de Que muita aí você coisa. está voltando ao que o Chico Xavier Exatamente. falou. A gente precisa estudar. Para quê? Para ter condições de discernir, De que é o evoluir. autocontrole, o que me convém. O apóstolo Paulo de Tarso escreveu assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Olha o raciocínio, gente, de um camarada, tudo bem que ele era super letrado, né? Ele era um dos maiorais do templo em Jerusalém, ultra culto, mas você imaginar isso 2000 e tantos anos atrás, é muito legal, né? Tudo nos é lícito, quer dizer, ele já tinha consciência que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Né? Deus não vai interferir no livre-arbítrio nosso. Se a gente quiser fazer coisa ruim, ele deixa. Deixa a gente se estrepar. Para a gente aprender com os próprios erros. Né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aí vem essa questão. Eu preciso conhecer isso para raciocinar Exatamente. com o valor e nesse raciocínio eu posso discernir. Não, eu não quero seguir por esse caminho. Eu prefiro o caminho do bem, do amor, da justiça, né? Da fraternidade. E quanto mais se sabe, mais será cobrado. E mais você também ganha em livre-arbítrio. Exatamente. Existe Kardec lá no último livro dele, A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nos últimos capítulos, ele vai, até em capítulos anteriores também, ele vai colocar isso, que o livre-arbítrio ele não é dado de uma vez para os seres humanos. Ele é dado à medida em que nós vamos conhecendo, sabendo mais. Quanto mais a gente sabe, mais livre-arbítrio a gente ganha. E mais condição de escolher o próprio destino. Né? Então nós estamos... A Marilene. Fala. Estou aqui pensando que isso faz sentido considerar associado com o fato de que a justiça vem primeiro. Justiça vem primeiro. A misericórdia vai vir sempre depois. Ele vai ser misericordioso sempre conosco. Mas primeiro Mas a justiça vem primeiro. Então, considerando a doença, né? Está lá no seu inferno, eu acho. Se não estou enganado, está lá no seu inferno. Toda doença, assim, programada, pode, né, ser aliviada, abrandada, mas, de alguma forma, talvez a gente tenha que experimentar. A doença tem um propósito. Se ela vem como uma necessidade encarnatória, uma necessidade de depuração daquele espírito, às vezes a pessoa ela pede, por exemplo, determinadas doenças para impedi-la de cair no mesmo mal que ela cometeu. Né? Aí você vai entender uma frase de Jesus que
sem a reencarnação é incompreensível. Ele diz assim, se meus olhos forem maus, João, me ajuda aí. É preferível que eu nasça sem os olhos, olha só, cego. Né? Se as minhas mãos forem más, é preferível que eu nasça sem as mãos. Ora, como assim? Fica sem sentido. Se não tem reencarnação, essa fala de Jesus fica sem sentido. Porque a pessoa que errou, por exemplo, com os olhos, né? Talvez enxergando além da realidade e criando... julgando os outros, criando desarmonia, né? E que errou tanto que prefere vir cega para não cometer o mesmo erro, né? Então são questões interessantes. Então vamos lá na fisiopatologia da alma. Nós já vimos isso, emoções e sentimentos, de onde que eles vêm? Tem uma aqui, deixa Hein? Do espírito. Emoções e sentimentos são do espírito, não são da carne. Os médicos podem estrinchar à vontade o fígado, o coração, o cérebro, não vão encontrar emoção lá dentro, vão? Por quê? Porque eles vêm do espírito. A emoção é aquele resultado da nossa convivência social. Então, os fatos da vida cotidiana nos geram emoções. E essas emoções, de acordo com a nossa bagagem, geram em nós sentimentos. Elas não são materiais, portanto, né? São produto do espírito. No nosso caso, da nossa alma, que é o espírito encarnado. Então, elas geram o quê? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são materiais. Por quê? Nós já falamos aqui a exaustão. O que é o pensamento? Força-mento eletromagnética. Força mental, força elétrica e força magnética. A força mental recebendo o quê? Os nossos sentimentos e emoções. O que foi? E a força elétrica gerando um campo elétrico e a força magnética gerando um campo magnético. Portanto, o pensamento é da ordem da matéria, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual. Portanto, ele está no espaço-tempo de Einstein, né? Na dimensão espaço-temporal. Ele influi na dimensão espaço-temporal, embora a origem dele não seja espaço-temporal. Está fora da matéria, não material, não local. Tá? Mais adiante a gente vai saber por que ele viaja a velocidades instantâneas, muito além da velocidade da luz, tá? Existe já uma teoria científica sobre isso, que é a teoria de Tyler Einstein, tá? A gente vai entrar lá. Então, a gente vai entrar nisso mais tarde, não hoje. Então, o que é o pensamento, gente? É o médium dos sentimentos. O pensamento é o veículo de expressão dos nossos sentimentos. Então, a gente pode dizer, fazendo uma analogia com a mediunidade, que o pensamento é o médium do sentimento. E aí a gente vai entender por que mediunidade, sem força pensamental e sem sentimento, não funciona. Porque a base da mediunidade é sentimento e pensamento. A associação sentimental e associação pensamental. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Olha que beleza. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, no Grupo Espírita Meimei, fez as reuniões de desobsessão na década de 50, até 1959. Um dos primeiros livros dele, se não me engano, o primeiro, Vozes do Grande Além. Olha a capa da primeira edição, que bonito, né? Vozes do Grande Além. Porque essas mensagens não foram psicografadas. Elas foram psicofonadas. O espírito
utilizou o corpo de Chico Xavier para falar. Essa mediunidade chama-se de psicofonia. Portanto, não foi psicografado, que é psicografia. Foi pela voz. Geralmente no final da reunião. E foram gravadas pelos diretores da reunião na época. Arnaldo Rocha, o Enio Santos, o Geraldo Benício Rocha, que era o chamado Major, e o cunhado do Chico Xavier, que inclusive era dono, viveu na casa onde hoje é o lar do Chico Xavier. Né? Então eles gravaram, depois transcreveram essas mensagens que foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira, Voz do Grande Além, Instruções Psicofônicas. Depois, por último, nós encontramos o último ano, que é o Registros Imortais, que o Eugênio achou em Pedro Leopoldo e nós publicamos pela Vinha de Luz. Esse aqui é o Dr. Dias da Cruz, grande espírita do século XIX e do início do século XX. Médico, Dr. Dias da Cruz, por Chico Xavier, vai dizer no dia... A pena que ficou sem o dia aqui. Mas está no Vozes do Grande Além, em 1957, essa mensagem. Olha o que ele diz. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. O que ele está enunciando aí? Hein? O mal que a gente faz para os outros acaba passando pela gente. Volta para nós. Ação e reação. Ele está enunciando a lei divina de causa, efeito, ação e reação. Do ioiô, exatamente. Né? Aquele também, como é que chama aquele que você joga? Bumerangue. Frisbee, não é? Bumerangue. Volta exatamente para você, não é? Isso é uma realidade, gente. Por isso que a gente tem que fazer isso que a Júlia falou. A gente tem que se controlar, porque o mal que eu fizer ao outro vai voltar para mim. Vai voltar. E vai voltar na forma de dilaceração dos nossos corpos. Não vou entrar em detalhes hoje, mas a semana que vem já vou. Por exemplo, existe uma revelação de Emmanuel no Pensamento e Vida, que ele fala do esgarçamento celular. Olha só. Em determinados centríolos da célula se esgarçam, se rasgam. Olha aqui, a dilaceração em nós. É isso que eu fiquei pensando. Dilaceração não é uma palavra qualquer, né? Não é. Dilacerar é diferente de machucar, esbarrar. Dilacerar é rasgar. Né? Não é? E isso vai ocorrer e a ciência já provou isso, tá? Nós vamos ver mais para frente. Não é fantástico isso? E se eu sei disso, olha outra capa aqui. Quando eu estudei esse livro, era essa capa aqui. Voz do Grande Além, né? Mais alegre, né? Então, nós vamos receber toda a violência que nós atirarmos nos outros. Agora é André Luiz. André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Aqui é uma das capas mais intermediárias do Evolução em Dois Mundos. Né? Vamos ver aqui o que ele diz. Perturbações em prejuízo dos outros é a mesma coisa dita de forma mais elaborada. Plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Olha aí, o rasgar. Viu? O rasgar vem daí. A ruptura da harmonia celular. Tá? Isso André Luiz falando no livro Evolução em Dois Mundos. E ele continua. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido,
aí se interpõem as unidades mórbidas, quais a do câncer. Então, veja bem, ele está fazendo um enunciado muito profundo, gente. Um enunciado profundo. Por quê? Ele tem a ver com o passado? Tem, porque o câncer é uma doença kármica. O câncer, outras doenças de difícil etiologia, né? De difícil tratamento, são doenças kármicas. Sendo doenças kármicas, geralmente os espíritos, antes de reencarnar, programam vivenciar essas doenças. Existe uma programação prévia. Essa programação prévia se expressa onde? Nosso código genético, no nosso DNA. E no nosso DNA, nós vamos ver unidades mórbidas ou predisposições mórbidas, tá? Que vão se interpor. Agora, a causa é no corpo? Não é no corpo. A causa está no espírito, que no passado teve o corpo dilacerado dos outros, né? Voltando aqui, perturbações em prejuízo dos outros, plasmando nos tecidos fisiopsicossomáticos, ou seja, não é só no corpo físico, plasma em todos os 7 corpos. As alterações de ódio, de vingança, de mágoa. Chico Xavier falava conosco, câncer é resultado de mágoa profunda. É mágoa profunda, que vai sendo acumulada, que vai sendo até cultivada pela pessoa. Considerando as encarnações. Considerando as encarnações. Não estou falando dessa vida, não. Estou falando das várias encarnações, tá? Então, o espírito vai desarticulando seus próprios tecidos fisiopsicossomáticos, ou seja, tecidos físicos nos corpos físicos onde ele vive, na Terra e no duplo etéreo, e nos tecidos fisiopsicossomáticos, que são os corpos espirituais, os 5 corpos espirituais. Perispírito, ou corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo causal e corpo átmico. E aí, gente, isso, de certa forma, se acumula. Se acumula com uma energia desarticulada que em algum momento vai precisar o quê? Extravasar. Purgar. E vai extravasar onde? No corpo transitório. No corpo físico. Às vezes, você olha a pessoa que está num câncer terminal, gente, às vezes ela está na libertação desse longo processo de várias vidas. Percebe? A verdadeira cura espiritual, que é o mata-borrão disso tudo que vem lá de trás dessa bagagem. E a gente, como a gente só foca no hoje, no aqui e agora, a gente não tem essa visão global. Mas está lá em Evolução em Dois Mundos, aqui é o André Luiz, 1958, né? Alguém quer falar alguma coisa? Só um comentário. Fala no microfone. Eu estou com o microfone aqui. No livro, até a Marlene citou, O Céu e o Inferno, Kardec vai dizer que o purgatório, nessa ressignificação de termos que ele faz, é propriamente o planeta de provas e expiações, como você está colocando. Nós aqui vem na para Terra. purgar. Exatamente. Essa visão católica do purgatório existe a Terra. É a Terra. A Terra é o purgatório. Né? Às vezes o Chico brincava lá em Uberaba, quando alguém perguntava assim, Chico, eu tenho tanto medo de passar pelo umbral. Ele olhava, ria, e às vezes a pessoa perguntava assim, mas onde que está o umbral? Ele respondia, começa na ponta do nosso nariz. Nós estamos no fundo do umbral, gente. A crosta terrestre é o fundo do umbral. Entendeu? Nós estamos numa região purgatorial. A Terra é uma região purgatorial.
não é? Eu Bom, posso fazer uma pergunta? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Quando a pessoa, por exemplo, tem um tratamento e ela é diagnosticada como curada, ela faz o tratamento, faz depois vários exames e está curada. Passa algum tempo depois, ela volta a ter novamente o câncer. Isso seria de outras vidas ou seria um comportamento reiterado da pessoa? Assim? Cada caso é um caso. Se ela teve um câncer de pulmão, porque fumou, aí para de fumar, 5, 10 anos. Depois que se cura, volta a fumar, ela própria escolheu esse caminho. Tá? Mas se ela tem um câncer ósseo, por exemplo, que é uma coisa dificílima, é mais kármico, né? Vem lá do passado, por alguma razão. Isso aí, cada caso vai ser um caso. E não tem como a gente prever. É isso, aquilo. Cada caso vai ser um caso. Fala. Eu queria só comentar, eu acho que ela não se importaria de jeito nenhum, uma amiga muito querida, que teve um câncer de mama há poucos anos atrás, sim, menos de 10 anos. E ela conseguiu lidar com um câncer de mama. Uma pessoa ela deve ter uns 51, se não me engano. E ela conseguiu lidar com esse câncer de uma maneira tão suave, tão tranquila, Olha aí. aceitando toda a programação que a médica sugeriu. E eu a acompanhei na cirurgia. Ela sai da cirurgia com um sorriso no rosto, agradecendo. Marilene, obrigada que você ficou Olha a aqui. atitude mental Obrigada dela, pela que médica. beleza. Fala com ela que foi maravilhoso eu estar lá dentro. Ela não teve absolutamente nada depois. Eu acho que isso pode acontecer, uma recidiva pode acontecer, porque a gente não sabe do histórico kármico, mas eu não tenho dúvida que essa forma como nós lidamos com as doenças, seja um câncer, seja uma outra qualquer, facilita, né, esse processo. Passa o microfone para o Beto aí, por favor. Oi, gente, boa noite. Minha avó, eu te comentei isso, minha avó Zaira teve Nossa, um câncer, a sua agora, né? câncer nos nervos. E ela fez dores horríveis, né? tinha dores alucinantes, né? E ela fez um pacto com a espiritualidade de que toda vez que ela sentisse dor, ela iria fazer caridade. Era uma pessoa muito conhecida em São Paulo, Amiga do Chico. muito Dedicada conhecida da à caridade elite em São de São Paulo. Paulo, né? Então ela Dona Zaira conhecia, Pinti. ela conhecia muita gente importante na cidade de São Paulo. Então ela, num telefonema, ela já mobilizava uma Kombi cheia de mantimentos, donativos, ia para um asilo, ia para um orfanato. Isso, assim, era toda semana, tá, gente? Então, aquele pacto com a espiritualidade, com o câncer dela, que era intratável, ela viveu mais de 30 anos com aquilo. Entendeu? E foi uma verdadeira dama da caridade, porque ela era amiga de um anceniano, muito amigo de Chico Xavier. Foge o nome dele agora, até escreveu por Chico um livro em poemas. E ele, dentro da colônia que ela visitava, Dona Zaira ia lá, no interior de São Paulo, visitar essa colônia de ancenianos, ele fundou um Centro Espírita Allan Kardec, junto com os ancenianos. Né? Jesus Gonçalves, o nome dele. Tem um livro dele que o Chico psicografou, lindíssimo, em poemas. Jesus Gonçalves. E ele era grande amigo e grande admirador da sua avó. Tá? Bom, então nós estamos aqui vendo o quê? A partir de agora, a gente vai, nas próximas reuniões, estudar isso. As etiopatogenias e os corpos sutis. Nós já sabemos que a enfermidade é fruto de desarmonia espiritual, não é? Nós já sabemos que causas profundas da doença, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam nos corpos espirituais. Então, o corpo físico é a última instância, é o mata-borrão disso tudo, né? Que vai puxar para si essas desarmonias espirituais
cujas causas profundas estão no espírito, não estão no corpo. Nós já sabemos que vícios da mente geram desarmonia nos centros vitais ou chakras, né, que são o centro genésico, o centro esplênico, o centro cardíaco, o centro laríngeo, o centro cerebral, o centro coronário. Faltou só o plexo solar. E o plexo solar. Nós temos 7 centros de forças. Aqui, né? Em esses centros de forças, gente, é como se fossem, eles funcionam como espirais, né? Unindo todos os 7 corpos. E é como se eles fossem os canalizadores da nossa energia mento-eletromagnética, unindo todos os nossos corpos. Por isso que não tem como você analisar só um corpo em separado. Porque eles estão intimamente ligados por esses 7 centros de força, né? Sugestão mental é incubador de bactéria. A sugestão mental negativa funciona como incubadora de bactérias. O pensamento negativo, o pensamento auto-obsessivo, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque gera predisposição mórbida. Qual que é o combate a isso? Fé, confiança em Deus, oração, vigilância. Isso aqui é outra coisa muito importante. Circunstâncias reflexas geram imagens destrutivas e repetidas. Por exemplo, um espírito que se suicidou numa vida no século XVI e ficou com um ciclo pensamental fechado, ciclo vicioso de autoextermínio. Às vezes ele voltou no século XVII, se autoexterminou. Voltou no século XIX, se autoexterminou naquela idade. E volta no século XXI com pensamentos autodestrutivos. Tá? Então, muito cuidado com essas imagens destrutivas, circunstâncias reflexas do passado distante. A pessoa nem sabe por quê, ela tem esse impulso. Temos que combater isso, tá? Isso vai passar, né? Para passar, porque ele passa. Vai passar. Depois que passa o ciclo daquela idade, ele passa. E o corpo, gente, nada mais é do que um vaso divino, maravilhoso que Deus nos deu para a nossa vivência e experiência terrestre. A gente pode chamar o corpo de carvão milagroso. Vocês sabem que o carvão, tem muito estudo científico sobre isso, o carvão ele puxa muita doença, muita bactéria, muita coisa negativa, né? Limpeza e proteção. Limpeza e proteção. E depois, mais tarde, a gente vai falar no câncer. As razões também profundas dos cânceres. André Luiz falou disso tudo aqui no livro Evolução em 2 Mundos, Entre a Terra e o Céu e Ação e Reação. 3 livros. Ele entra em detalhes, tá? Sobre isso. Então, é um convite para vocês todos conhecerem a obra de André Luiz por Chico Xavier. Agora vamos fazer um exercício prático. Para terminar aqui, ainda tem uns 10 minutinhos, que agora já é ciência do século XXI, gente. Começou lá em 1998, né? Em 1998, o biólogo italiano Marco Belandi, da Universidade de Pádua, na Itália, iniciou um acompanhamento clínico incomum por 20 anos. Então, o estudo só terminou em 2018, né? 1998 a 2018. Por 2 décadas, observou pessoas que raramente adoeciam, mesmo sob estresse constante. E ele ficou intrigado, né? E ele queria estudar essas pessoas. O padrão não estava
Aí ele pesquisou essas pessoas. Não estava na alimentação, não estava na genética delas, mas no comportamento automático do corpo. Olha aí. No comportamento automático do corpo. Então, ele vai falar do nervo vago. O que é o nervo vago? É um nervo que passa, vem lá no nosso cérebro, passa assim do lado, né? Ele é um dos principais nervos nossos. Justamente, ele controla todos os movimentos automáticos. Por exemplo, é ele que controla o movimento automático do coração. Tá? Ele está no sistema parasimpático, diz a nossa querida Júlia, que está estudando profundamente. Eu falei com ela que ela vai ter que vir aqui. Isso mesmo. Já sabe muita coisa da universidade, vai ter que trazer aqui sobre Dividir, né? as mitocôndrias. Mas vai ficar mais um pouquinho para frente, tá? Então, essas pessoas não bloqueavam reflexos naturais em público, tipo espirros, tosses, bocejos, liberação de tensão. Não tinham vergonha, tá? Permitiam que o sistema fechasse o ciclo fisiológico em vez de interrompê-los por constrangimento. Outro detalhe interessante que ele vai achar, essas pessoas falavam sozinhas. Que ótimo. Olha que maravilha. Gente, eu estou falando sério, isso aqui é receita. Você fala sozinho ou não? Muito. Você fala também. Agora eu fiquei feliz, gente. João Pedro está nessa. Né, João Pedro? Conversa sozinho. O que você está conversando? Quer dizer, eu nunca falo sozinho, estou falando. Mas, gente, vocês vão se surpreender. E isso é receita de paz, tá? A pessoa conversar com ela mesma, em voz alta. Mas eu vou mais fundo do que isso, tá? Anos depois, 20 anos depois, Belandi identificou algo crítico. Aí o lado negativo, algo crítico. Pessoas que reprimiam reflexos apresentavam níveis de cortisol até 3 vezes mais altos depois de atos simples, como, por exemplo, segurar um espirro, engolir um sapo, né? Vamos dizer assim, vocês entenderam. Não vou falar bobagem aqui. O corpo ficava em estresse extremo, silencioso, a pessoa que engole tudo, fica silenciosa, abafada, né? Completamente abafada, não tem voz, não consegue, ó. Olha a importância da palavra. De palavra. A voz é o que, gente? É o espírito em ação. É o pensamento materializado, não é? O sono é o pensamento materializado? Se a emoção e o sentimento geram o pensamento tem que sair da gente. Quem se abafa acaba influenciando o corpo negativamente. Você tem que aprender a verbalizar. Pode ser sozinho no quarto, viu? Não estou dizendo para atacar os outros, não, viu? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas é importante, senão a coisa que fica engasgada aqui, desce, né? Aí vai dar cachumbo. Olha só. Essa pessoa que fica em estresse silencioso, o sistema imunológico dela paga o preço. Já quem libera a resposta completa, ativa o óxido nítrico, regulando o ritmo cardíaco. Não tem ataque do coração não, viu? Quem consegue verbalizar, quem consegue conversar consigo mesmo, não tem ataque do coração. E retorna ao equilíbrio em segundos. E ele vai, então, fazer essa pesquisa, né? O biólogo italiano viu que quase nunca essas pessoas ficavam doentes. Tinham resfriados, não tinham também problemas físicos relevantes.
doenças, nem coisa nenhuma, tá? Aí o que ele vê? Ele encontra que não era alimentação, não era exercício físico, tá? Não era rotina de exercício físico e nem era vantagem genética, porque ele pesquisou os genes dessas pessoas. Elas não tinham nenhum gene especial que assegurasse a saúde do corpo físico. Em vez disso, ele encontrou algo comportamental, constrangedoramente simples, quase invisível para a medicina, que é o quê? O hábito de falar sozinho. Elas tinham diferentes idades, níveis de renda diferentes, quer dizer, não depende da idade, não depende do nível social, tá? E eram mais saudáveis, porque elas falavam consigo mesmas em voz alta. Que bom saber que esse hábito é saudável. Então, gente, não considerem mais biruta. Eu não tô doida, não. Não, tá? Pode continuar, viu, João Pedro? Você também? Segui em frente, Pode. sozinho. Agora agora eu fiquei preocupado, eu tenho que falar sozinho. Vai ter que falar sozinho agora, né? Tem que falar mais sozinho. Por quê? Deve ter sido muito difícil para ele fazer essa pesquisa. Foi. Geraldinho, Quero falar com a mão, com a boca. Aí é. Mas Geraldinho, meu pai era farmacêutico interior e o povo chega tudo para conversar, né? E ele falava que melhor remédio para tosse é tossir. Exatamente. E é uma coisa mesmo, se você vai bloquear, você vai tomar aquele xarope, expectorante, aquelas coisas, ou se você tossir, você se cura muito mais rápido. É um negócio... O próprio espirro, né? Já tem cientistas falando que é um perigo você segurar espirro. Porque a coisa fica lá para dentro, né? Estoura lá dentro. Então, gente, a pessoa pode falar sozinha no carro, encaminhada, no supermercado, não tem problema, tá? De forma consciente. Não é instabilidade, não é delírio e nem falta de autocontrole. É o contrário, é a pessoa se regulando. Ela está verbalizando aquele sentimento e está com isso achando uma solução, tá? Elas não falam para fugir da realidade, elas falam para lidar com a realidade. Olha que bacana isso. Isso tem a ver até com a psicanálise, não tem? Tem, né? A psicanálise não é feita através da fala? Um veículo de cura. O sujeito não vai lá, deita no divã, ou às vezes, se não é psicanálise freudiana, psicanálise lacaniana, então mais ainda é a fala da pessoa que define o sujeito. Diversificação. Ela precisa falar, tá? E isso aí gera o quê? Bem-estar, né? Os voluntários foram monitorados no nível de cortisol, na variabilidade das frequências cardíacas e nos marcadores imunológicos, tá? E depois dividiram grupos, né? Aqueles que mantinham o pensamento em silêncio e aqueles que verbalizavam em voz alta aqueles sentimentos que eles estavam vivenciando. E o resultado foi esse, né? O estresse, né? Aqueles que falavam, o estresse era bem baixo, o nível de cortisol bem baixo, o nível cardíaco também bastante tranquilo, porque ativavam o nervo vago, principal via do sistema parasimpático, responsável por desacelerar o corpo após situações de estresse. Esse nervo conecta o cérebro a órgãos como o coração, os pulmões, o intestino. E quando estimulado pela fala, olha que interessante isso, quando esse nervo vago é estimulado pela fala, ele reduz a frequência cardíaca, diminui a tensão muscular e sinaliza ao cérebro que o organismo não está ameaçado mais. Em termos práticos, o corpo sai do modo luta ou fuga e entra no modo da regulação. Não é bacana isso? Demais. Isso tem tudo a ver com o espiritismo, né? Do ponto de vista neurocientífico, verbalizar ativa áreas do córtex pré-frontal. O córtex frontal é esse aqui. O pré-frontal é que está no meio, tá? Que é justamente a região do nosso cérebro que regula a vida emocional da criatura.
e reduz a hiperatividade da amígdala cerebral, estrutura ligada ao medo e ao estresse. Ou seja, falar sozinho não é descontrole, é uma forma natural de autorregulação do indivíduo, tá? As pessoas biologicamente mais saudáveis não são as que não sentem estresse. Não é que não sentiu estresse, mas aquelas que conseguem processá-lo com eficiência. E, às vezes, isso começa com algo simples, transformar pensamentos em som. Olha que interessante. Olha só, gente, o galo chegou onde eu queria chegar. Aí, Galo. Olha o que os espíritos nos recomendam fazer. Fazer o culto do evangelho no lar. Em voz alta. Não existe, todos os espíritos são unânimes. Fazê-lo em voz alta. Até então eu estava achando que era para os espíritos ouvir. Não, é para a própria pessoa ouvir. Para as próprias células. Exatamente. Ouvirem, né? Então você faz o culto do evangelho no lar, falando de perdão, você está se ensinando perdão. Ah, com certeza. Memoriza mais. Né? Olha só, você faz o culto do evangelho no lar, falando em caridade, você está se convidando a fazer caridade. É o ensinamento de Jesus em prática. Né? Até nas ciências psicológicas, isso é fundamental. Falar é fundamental. Até na repetição, né? A repetição. Considerando que no culto no lar, você pode, na semana seguinte, curiosamente, abrir o mesmo tema. Está lá você lendo de novo a mesma coisa, repetidamente. Até você superar esse trauma, né? Numa terapia, a gente não repete a mesma coisa até entender. Puxa vida, não é culpa do outro, é minha mesmo. E repete em voz alta, né? Em voz alta. No consultório. Pra mim. Olha só. Mas isso a gente pode fazer em casa. Pode fazer no carro. Né? Raciocinar sobre os nossos problemas. Vamos lidar com eles através da voz. Né? Isso é muito legal. Eu achei muito importante trazer para vocês. Então, no momento que os pensamentos eram verbalizados, o cortisol caía até 35%. Nossa, é bastante. Olha só, isso é desinflamação do corpo. Exatamente. Né? A frequência cardíaca desacelera e os marcadores imunológicos se estabilizam. O silêncio faz o oposto. Sobe o cortisol, sobe a inflamação corporal. Falar ativa o nervo vago. Isso muda o corpo de ameaça para calma. A pessoa fica mais calma, não é? E ele fala, a maioria dos homens faz o oposto, principalmente aqueles que estão no mundo corporativo e executivo. Não é? Por quê? Porque aguenta tudo calado, que engole. E isso aí é extremamente negativo para a saúde. Pensamentos não expressam, eles não desaparecem. Eles continuam vivos dentro da pessoa, né? E isso vai aumentar a carga mental, ativando os hormônios do estresse e suprimindo resposta imunológica, ou seja, gerando doença. Existe um ditado popular que eu já ouvia há 40 anos, né? Se a boca não fala, o corpo grita. É isso aí. Tá certo? Então vamos pensar sobre isso hoje. Tem muito a ver. A escrita ajuda muito. Tem uma outra pesquisa científica que fala que a pessoa que escreve, ela se libera de forma bastante grande. É uma canalização dos seus pensamentos e ela vai achar soluções mais rapidamente. Tá articulando ali, né? Tudo isso. E aí a caridade de ouvir também, né? A pessoa que está necessitada de desabafar, ela precisa falar. E às vezes a gente não tem tempo. Você não tem tempo e tal, foge da pessoa. Deixa ela falar. Não é? Porque isso é caridade também, não é? Então, gente, vocês não acharam interessante? Ele chamou isso, então, gente, desse processo de digestão audível. Olha só, a mente precisa digerir emoções
da mesma maneira que o corpo digere alimentos. Nossa, interessante isso, hein? Olha que legal isso. Nós precisamos digerir emoções. Como? Falando. Verbalizando essas emoções. Porque através dessa verbalização a gente vai encontrar um campo de solução. Tá bom? Nós já avançamos muito. Deixa eu ver se dá só para trazer a última coisa aqui trazer essa aqui de Carl Jung. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar. Também tem a ver com isso, né? Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Hoje em dia está mais fácil eu falar sozinha, né? Tá mais fácil? Fala Porque aí. a pessoa pode falar assim, há um tempo... Eu sempre faço uma brincadeira. Há uns 30 anos atrás, se a gente visse uma pessoa na rua com uma caixinha preta, coitado, tá doido, tá falando sozinho. Hoje a gente não precisa mais nem da caixinha preta, que é o, né? Você põe Hoje no tá bolso. doido. Pois é. Coitado, ninguém mais está doido. Está todo mundo podendo falar sem ninguém ver. A gente pode falar, Curiosamente, você está falando com quem? Com o celular, né? Segue em frente, né? Curiosamente, eu observei isso hoje. Uma moça na... Como é que chama aquela rua que desce para Savassi, ali no São Pedro? Esqueci o nome. Não é Viçosa. Carangola. A Leopoldina, né? Que desce, acho que não pode. Que sai na Filipe dos Santos. Não, Filipe dos Santos não. Bom, na rua da Ana Carmela. Exatamente. Né? Exatamente isso, eu ainda observei. Ela devia estar com coisa no ouvido, mas a gente não via, e ela estava sorrindo e conversando, feliz da vida. Você viu também, né? Não, eu não percebi. Não viu, não? Achei interessante. Mas é isso, gente. Agradeço a presença de todos. Semana que vem tem mais. Ok? Apesar de ser carnaval, mas a gente vai continuar estudando. Aliás, principalmente por ser carnaval. Chorar mais. Exatamente. Então, nós vamos pedir a Cecília para fazer a prece final, em nome de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai amado, hoje encerramos mais um encontro do nosso querido Grupo Saber Amar. Com o coração cheio de gratidão por tudo que aprendemos aqui, pelas bênçãos dos benfeitores espirituais, que com tanto amor, sabedoria e paciência conduziram Geraldinho na noite de hoje, podendo inspirá-lo e nos ensinando sempre o caminho do autoconhecimento, da caridade e do verdadeiro amor. Nosso agradecimento a todos os benfeitores, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, todos que através das mãos do Geraldinho, através das vozes aqui do João Pedro e do Geraldinho, que são instrumentos dedicados dessa espiritualidade maior, que com tanta simplicidade, com tanta generosidade, compartilham os seus conhecimentos. Que tudo que foi aprendido hoje não fique apenas no campo das palavras, mas se transforme sim em atitudes e mudanças de comportamento diário. Que todos os benfeitores nos envolvam em luz, discernimento e que continuemos sendo sempre e tendo sempre esse espaço de acolhimento, crescimento espiritual e evolução coletiva. Agradecemos e assim perseveramos. Em nome de Jesus, que assim seja. Assim seja. Até semana que vem, pessoal.